Sabe aquela tarefa que a gente vive deixando para depois? Pois é. Hoje vamos mergulhar fundo para entender a psicologia por trás da procrastinação e descobrir por que fazemos isso. Essa sensação é familiar para todo mundo, né? A lista de coisas para fazer só aumenta, a ansiedade bate. Mas a atitude mesmo, essa fica para depois. O que será que acontece na nossa mente quando a gente decide empurrar com a barriga o que é importante? Olha, é super importante a gente entender uma coisa. Segundo especialistas da Universidade de Lisboa, procrastinar não é só adiar. É uma escolha, sabe? Uma decisão consciente de protelar, mesmo sabendo que isso vai nos prejudicar e ainda por cima sentindo aquela culpa depois, um paradoxo bem humano. Então vamos dar uma olhada em como esse comportamento vira um ciclo e, o que é mais surpreendente, por que ele não é um problema só dos tempos modernos. Pois é, essa briga com o depois eu faço é antiga, viu? Desde os filósofos lá da Roma Antiga, até gênios como Da Vinci, que levou anos para terminar suas obras-primas, a procrastinação sempre esteve por aí. Isso mostra que não é uma falha de caráter, mas uma condição humana. O Oscar Wilde, que era um mestre das frases geniais, resumiu perfeitamente essa lógica meio torta do procrastinador. É uma forma de racionalizar o adiamento, quase transformando a coisa toda numa piada. Agora a gente chega no ponto crucial dessa análise. E se a procrastinação não tiver nada a ver com preguiça ou má gestão do tempo? É aqui que o jogo vira. A gente costuma pensar que é falta de vontade, né? Mas a grande verdade é que se trata de uma dificuldade em lidar com as emoções que uma tarefa nos causa. A procrastinação, no fundo, é um mecanismo de enfrentamento. Funciona mais ou menos assim. Quando nos deparamos com uma tarefa que gera ansiedade, medo de fracassar ou até tédio, nosso cérebro busca uma saída rápida para se sentir melhor. E aí, adiar a tarefa e fazer algo mais prazeroso oferece esse alívio instantâneo. O problema é que esse alívio é uma miragem. A tarefa não some. Pelo contrário, ela volta com mais urgência, e o alívio dá lugar a um estresse e uma culpa ainda maiores, alimentando o ciclo para a próxima vez. Mas como é que essa luta toda se desenrola dentro da nossa cabeça? Pois é, existe uma verdadeira batalha acontecendo lá dentro. Para entender essa briga, a gente pode usar uma metáfora budista muito eficaz, a do elefante selvagem e seu domador. Cada um deles representa uma parte fundamental do nosso cérebro. O elefante é o nosso sistema límbico, aquela parte emocional que quer gratificação agora. Já o domador é o nosso neocórtex, a parte racional que planeja o futuro. Na procrastinação, o elefante simplesmente ignora o domador e corre na direção do prazer imediato. E o que alimenta a força desse elefante? Muitas vezes é o medo de não ser bom o suficiente, a pressão para ser perfeito, a atração irresistível por uma dose rápida de dopamina de atividades mais fáceis e uma dificuldade geral em esperar por uma recompensa futura. Uma das armadilhas mentais mais perigosas é essa equação. Ela diz que o nosso valor como pessoa depende diretamente da nossa performance. Isso transforma qualquer tarefa num teste de vida ou morte para nossa autoestima. E é aqui que o nosso elefante emocional entra em pânico. Para evitar o teste dessa equação perigosa, a autossabotagem entra em ação. Se a tarefa é feita de última hora, o desempenho não reflete a capacidade real. Vira a desculpa perfeita. Se eu tivesse tido mais tempo, teria sido incrível. Assim, o ego fica protegido, mas ao custo do progresso real. Certo, entendemos o porquê. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Como quebrar esse ciclo? Vamos para as estratégias práticas. A primeira coisa a entender é que a força de vontade é como uma bateria, ela acaba. Em vez de tentar forçar o elefante, a gente precisa de táticas mais inteligentes para convencê-lo a seguir na direção certa. Uma técnica poderosa é o automonitoramento. Comece com metas impossíveis de não cumprir, como ler uma página em vez de ler um livro. Crie uma tabela simples e marque seu progresso. O ato de preencher a tabela em si já se torna uma vitória, um meta-hábito que impulsiona todos os outros. Para superar a resistência inicial, aqui vão alguns truques rápidos. A técnica do queijo suíço sugere fazer qualquer pequena parte da tarefa. A dos 15 minutos usa a inércia a nosso favor, já que começaram mais difícil. E o princípio da vozinha é simples. Use a atividade prazerosa como recompensa por fazer a tarefa chata. Estamos chegando ao fim, mas o mais importante é como a gente encara este desafio e o que decide fazer a seguir. A grande mudança começa com autocompaixão.
Quando a gente para de se enxergar como gente preguiçosa e passa a se ver como gente lidando com emoções difíceis, abrimos a porta para estratégias que realmente funcionam. E a mudança é um processo. Como nos lembra Mark Twain, criar novos comportamentos exige paciência e consistência. Não é uma transformação da noite para o dia, mas uma construção gradual, degrau a degrau. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. O amanhã sempre parece o momento perfeito para começar, mas a única oportunidade real que temos está no presente. E este é o pensamento final. A gente pode analisar, planejar e pensar indefinidamente, mas a única coisa que realmente quebra o ciclo da procrastinação é dar o primeiro passo. Por menor que seja, a ação gera momentum. A ação cria mudança.